Admirável és, ó Deus, com sabedoria e amor e poder reinando estás. Admirável és, Senhor, admirável és, ó Deus, com sabedoria e amor e poder reinando estás. Admirável és, Senhor, admirável és, ó Deus, com sabedoria e amor e poder reinando estás. Admirável és, Senhor, admirável és, ó Deus, com sabedoria e amor e poder reinando estás. Admirável és. Queria que você levantasse suas mãos para cá, por favor. Senhor, Tu és admirável, Tu és maravilhoso. Não há nada além de Ti, não há nada maior do que Ti. Tu és tremendo, Jesus. Nós te somos gratos porque nós podemos ver a beleza da Tua santidade. Podemos ser alcançados pela maravilhosa graça do Senhor. E agora eu ponho diante do Senhor o Teu Filho. E sei que o Senhor já colocou algo no coração dele para nós nessa noite, Senhor. Pai, que o Cláudio seja completamente tomado pelo Teu Espírito Santo. E que ele possa transmitir o recado que o Senhor tem para nós nessa noite. Prepara o nosso coração, prepara a nossa vida. E que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós em nome de Jesus. Amém. Quando a gente cantava essa música, vamos cantar de novo. Senhor, admirável és, ó Deus. Talvez você pense aí, cante. Você consegue cantar e me ouvir ou não? Então canta. Okay. Algum motivo você acha que o Senhor é admirável? Alguma coisa faz você pensar, o Senhor é admirável. E você canta Ele. Agora você imagina o reinado desse Deus. E agora você para de pensar um pouco no que Ele é admirável para você. Tenta escutar alguma outra voz perto de você enquanto você canta. Ou seja, não canta tão forte, né? Senão você não escuta. E tenta imaginar o porquê que essa pessoa, ou essa voz que você está ouvindo aí, afinada ou não afinada, ou bonita ou não tão bonita, mas por que ela acha admirável? E aí começa a imaginar isso. 1, 2, 3 pessoas próximas de você. Por que ele é admirável? Isso eu não tinha pensado antes, mas eu estava pensando enquanto o José orava por mim. Por que ele é admirável? O que ele tem feito? Quantas pessoas diferentes aqui? Quantas histórias diferentes? Ninguém é igual a ninguém. Nem os que são nascidos na mesma família. Cante. Porque você tem que cantar agora porque alguém quer ouvir o porquê que você está cantando. E o que você tem para transmitir. Quem está do seu lado não vai saber se o Senhor é admirável se você não cantar. Ele está reinando. Enquanto você canta, enquanto eu canto, enquanto nós cantamos, Ele está reinando. As coisas não passam desapercebidas no nosso Deus. O nosso Deus nunca toma um susto. Nunca é pego de surpresa. Ele reina sobre todas as coisas. Aleluia. E poder reinando estás admirável. Aleluia. Aleluia. Bom, muito feliz de estar aqui essa noite e agradeço o convite do pessoal que cuida da igreja, os pastores e que lideram Renovação. Renovação é um culto que já tem há 10 anos e que tem sido uma bênção na vida de tantas pessoas. Tem algumas... não dá para classificar o tipo de pessoa que frequenta o Renovação, certo? Nem pela faixa etária, nem pela faixa
econômica, nem por nada, nem pela raça, nem de coisa nenhuma. Nem pela região da cidade. Não vem só os de Vila Mariana. Tem alguém de Vila Mariana aqui? Que mora aqui? Não, né? Tá vendo? Então não tem, né? Mas é um culto que tem abençoado tantas vidas, porque ele tem um tema que sempre pode atuar na vida de uma pessoa. Não tem quem não precise ser renovado. Não tem um momento em que a pessoa está 100%, nota 10, em que ela não precisa de um renovo, porque ninguém é igual a Deus aqui. Então, a gente precisa. E esse culto, ele vem de tempos em tempos, e vem tocando as vidas. Quantos jovens será que já foram salvos? Quantas pessoas foram libertas? Quantas pessoas se aproximaram mais do Senhor? Quantos casais voltaram para casa felizes por sentir a presença de Deus? E renovar tem esse significado de transformar em novo, ou como se fosse novo. Não é reinventar algo, não é reinventar a roda, não é criar algo, mas é trazer novidade àquilo que já existe. É um processo, diga, um processo de transformar novo. Se você puder renovar algo que tem valor, a gente aprendeu isso na nossa vida já. Arrumar algo que tem valor, mas que não está legal, é melhor do que ir atrás de algo novo. Deus faz coisas incríveis. Então, ele é mestre também em renovar as coisas incríveis que ele faz. Porque ele não gosta de perder ninguém. Ele não gosta de lançar ninguém longe. Opa, já ia esqueci de uma coisa importante aqui. Espera aí. Vamos pôr o cronômetro aqui, né? E senão acontece aquilo do irmãozinho dormir e alguém cair da cadeira, de tanto que eu vou falar hoje. Então, vamos aqui. Agora estou com o cronômetro aqui, José. Ganhei alguns minutinhos, fui esperta, né? Ganhei uns 3 minutinhos aqui. Deus tem esse propósito de renovar. A gente sabe disso, a gente tem experimentado isso. Mas não é algo novo simplesmente que Deus faz. Deus renova aquilo que é bom. Tem uma frase que a gente sempre falava aqui no Renovação, né, Glaucio? Aqui. Fala aí. Aí. Aquilo que era bom, ele deixou de ser, vai voltar a ser. Amém? E Deus fez a criação todinha e as coisas que ele fez, ele coloca um ciclo e uma renovação. A gente vê, por exemplo, que Deus fez o dia e a noite. E o dia, teimosamente, ele volta no outro dia. E no outro dia, novamente. E não tem essa. E não adianta você achar que não vai acontecer, porque vai acontecer. Aí, a ciência ajuda, a gente divide isso em horas, minutos, segundos, e a gente consegue mais ou menos se situar no que está acontecendo. Uns mais, outros menos. Uns são bem disciplinadinhos, outros nem tanto. À noite, o dia vem, está tudo claro, né? A gente enxerga tudo. Então é hora de abrir os olhos e acordar. Nem sempre as pessoas entendem assim. Aí depois vem a noite, escurece, a gente não enxerga mais nada. Aí é hora de dormir, mas também nem sempre as pessoas entendem assim. Mas deveria ser assim, vamos dizer. Foi Deus que fez assim. Vem o dia, vem a noite, vem o dia de novo, vem a noite. Agora tem energia elétrica, mas imagina muitos anos atrás não tinha. Então vamos dormir, porque está escuro. E Deus renova a cada dia. Por que ele faz isso? Por que Deus colocou esse período, né? Se você olhar lá em Lamentações 3:22, a Lia vai me ajudar, ela vai colocando aqui e algumas coisas eu vou lendo aqui. Beleza? Mas a gente vai conseguir chegar junto lá. Em Lamentações, capítulo 3, no versículo 22, é um texto conhecido. Aliás, eu vou ler praticamente só textos conhecidos. Esse texto fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Dia após dia o Senhor renova. Quando a gente fala de misericórdia, mas a gente pode trazer para muitas outras coisas que Deus faz. Tudo que está em Deus se renova no dia seguinte. Misericórdia por quê? Porque nós precisamos da misericórdia de Deus. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós cometemos erros, não somos autossuficientes. Mas Deus, a cada dia, Ele mostra, tudo bem, vem cá. Eu sei que você errou ontem, mas hoje é um novo dia. Aquele dia passou.
Então vem cá e vamos acertar hoje. Não é assim, José, que ele fala? E aí vem uma nova tentativa. Quando vem o dia, vem o quê? Vem uma nova força. As forças são renovadas. Você descansa fisicamente. Com esse descanso, você encontra uma força para viver mais um dia. E para nesse dia, você realizar novas coisas. Se você pensar simplesmente no dia que passou, você tem uma força renovada, mas você não tem o quê? Uma esperança nova, porque você está vivendo o seu dia que passou já. Mas o Senhor renova as misericórdias dele de uma forma que é o seguinte: Cláudio, valeu, você foi mal, mas agora eu te dou uma outra chance. Eu posso olhar para cada dia e pensar isso, Rafael. Eu posso também durante o dia, mas eu posso fazer isso se eu quiser ser bem assim ao pé da letra. Eu posso fazer isso. Ah, é? Hoje vai ser um dia diferente. Hoje eu espero que o Senhor renove alguma coisa em mim, renove as minhas forças, por exemplo. Mateus 6,34, muito conhecido também, fala: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Cada dia tem as coisas que acontecem nele e vem um dia após o outro. Isso trazendo assim, eu estou mostrando para você o jeito que Deus faz as coisas, o jeito que Ele coloca na sua palavra, que nós cremos na Bíblia, como palavra de Deus, o jeito que Ele demonstra que Ele está pronto sempre a renovar as coisas da nossa vida. A cada dia. Se você pegar a periodicidade, ela pode aumentar. Cada ano é diferente, ou cada estação dentro de um ano, ou cada mês. Quem trabalha muito na área financeira, por exemplo, sabe disso, tem os dias certos. Quem trabalha com comércio sabe que tem os dias certos também para ganhar mais dinheiro, tem os dias difíceis. Quem trabalha na praia sabe como que é certo período do ano. Cada período tem uma coisa, mas Deus fez de uma forma. Por que que Deus fez assim? Porque sempre Ele queria renovar algo, sempre Ele queria fazer algo novo. Ele queria dar a possibilidade para você entender. Ele não precisa disso, porque Ele é eterno. A gente não estava antes do começo, Ele é eterno. Mas Ele cria isso para que a gente consiga entender. Hoje eu preciso que o Senhor me renove. Imagina se uma semana fosse um dia só, ou um mês inteiro fosse um dia só, ou o ano inteiro, ou se fosse sempre um dia só. Então, a gente olhando a criação de Deus e a grandeza dele e como ele é maestro sobre todas as coisas, tem dia que a gente fala: meu, por que que eu acordei esse dia? A gente fala: deixa eu voltar logo para a cama, porque não deu nada certo hoje. Mudando um pouco de assunto, a gente vê como Deus fez a criação, os vegetais, tem seus ciclos, tem plantas que florescem em uma época do ano, outras em outra época do ano, e elas têm que esperar o quê? A estação certa para florescer. Elas têm que esperar o renovo vir, elas não podem fazer isso antes. Deus criou assim. Se você olhar em Eclesiastes capítulo 3, texto conhecido também pra caramba, há tempo para todo propósito, não é assim? Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, o tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se fadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles o afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho.
Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Então, no versículo 2, ele fala o quê? Há tempo de nascer, tempo de morrer. Nesse intervalo, as coisas se renovam. Nasceu, morreu. Nesse intervalo, as coisas se renovam nessa vida. No versículo 11, fala o quê? Desde o princípio, as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Desde o princípio até o fim, as coisas se renovam nesse meio tempo. As coisas que morrem, morreram. Não estamos falando de ressuscitar. Ressuscitar é milagre, é coisa de Deus, é coisa divina. Não há intervenção humana. Deus vai lá e ressuscita, beleza? Mas nós não estamos falando de ressuscitar, porque não morreu. Nós estamos falando de renovar. Trazer o gosto do que é novo para aquilo que parece que já é velho. Ou nem é tão velho assim, mas já não está de acordo. E aí vem um renovo, que traz o sabor de novo novamente naquilo. Quantas coisas que nós temos na nossa vida que precisam ser renovadas? Cada dia acontece uma coisa diferente com cada um aqui. Se eu fosse falar de um tema sobre renovação, alguma coisa que Deus quer renovar, então muitas pessoas ficariam fora. Atingiria 1, 2, 3, 5, 10. Mas nós não estamos querendo isso. Nós estamos querendo exatamente que todos sejam renovados. Há alguma área da sua vida, alguma coisa que você vai sentir necessidade. Por isso que eu estou lendo bastante texto, porque você vai ouvindo isso e vai recebendo esse estímulo para ser renovado, para buscar um renovo do Senhor. Não pense você que você vai fazer isso, que você vai ser renovado, você vai se renovar. Você não vai conseguir isso. Deus é quem faz isso. Mas Deus coloca em nós isso, o desejo. E quando a gente se posiciona em cima desse desejo, ele vem e faz. Ok? Abra lá em Isaías, capítulo 40. Versículo 18. Eu falei para vocês abrirem, esqueci que tinha aqui. Mas abre que é legal. Abre para você ler aí, às vezes a sua Bíblia tem uma versão mais bacana, que você já está acostumado. Às vezes você já grifou aí, e já marcou, e aí você vai lembrar o porquê que você grifou, e Deus vai renovar isso na sua vida. Às vezes você colocou uma observaçãozinha aí que fazia um tempo que você não lia essa observaçãozinha. Às vezes, para aqueles que têm uma memória visual muito boa, vai ler esse texto na sua própria Bíblia e vai falar, aconteceu assim, assim, assim. Enfim, faz o que você quiser, mas acompanhe o texto. Versículo 18. É cumprido o texto, tá? Com quem compararei a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Eu li errado, né? Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas.
aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes ao Jacó e falas ao Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode enquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então o texto está falando da grandeza de Deus. Admirável és, ó Deus. A grandeza desse Deus. E tudo é tão pequeno para ele. E nós somos como gafanhotos. Nós somos, assim, tido como um nada perto da grandeza de Deus. Ele está sentado e está vendo tudo o que está acontecendo. Nada foge do seu olhar, nada foge do seu alcance, da sua percepção, do seu controle. Ele é muito maior do que tudo isso. Aí, ele fala assim, Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então ele vai lá e vê o gafanhotinho que está cansado e fala, eu vou fortalecer. Eu vou dar um vigor a ele. Eu vou renovar a ele. Não precisa levantar a mão. Alguma vez você já se sentiu sem força nenhuma, derrubado de uma forma que você falou, daqui eu não saio, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo nem pensar no que eu vou fazer. De tão derrubado que eu estou. Às vezes é físico, mas às vezes a maioria das vezes é na mente. E a mente derruba o físico. Psicológico. E às vezes a gente fica pirando o cabeção com isso, porque fala assim, nossa, o que eu vou fazer para resolver esse meu problema? E Deus está lá em cima, e ele fala assim, então tá, aquele que não tem nenhum vigor, eu posso renovar as forças dele. Então no versículo seguinte ele fala assim, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos ler junto? Desde o versículo 29. Eu vou falar Deus e a gente continua. Deus faz forte ao cansado, multiplica as forças que não têm nenhum vigor, os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor serão renovados. Está garantindo aqui, é uma promessa. Esperar no Senhor é ter uma certeza de que Deus vai fazer. Então, assim, se eu estou esperando que Deus vai renovar as minhas forças, e vai tirar o cansaço de mim, eu estou crendo que é Ele quem vai fazer e não sou eu que consigo e que tenho esse poder para fazer isso. Então, esperar em Deus não é ficar parado ou de braços cruzados, mas é crer, é confiar que Deus pode fazer. É ter uma expectativa. Esperar é isso, eu estou esperando o meu pai para o almoço. Na verdade, é sempre o contrário. Ele que me espera. Porque ele sempre chega antes que eu, até porque é a casa dele. Mas ele podia estar tomando banho, ele podia estar fazendo outra coisa, ele sempre está esperando. E aí aquela coisa, né? Tem que levar uma bronquinha, José conhece bem já, né? Esperar, ele está me esperando para o almoço. Ele sabe que eu vou chegar. E eu chego. Alex, eu chego. Eu gosto da comida da minha mãe, eu gosto de estar com eles, eu chego. Eu não moro longe. Se quebrar o carro, eu vou a pé. Eu dou um jeito, mas eu chego. Eu posso atrasar um pouquinho, mas eu vou chegar. Então ele tem essa convicção e ele espera. A gente fica esperando. Essa é a maneira como tem que se esperar. É essa forma, não é simplesmente, vou vivendo, ou vou deixar a vida me levar. É segunda renovação seguido, né? Que o El falou dessa música também, né? Vou deixar a vida me levar, então. E eu vou esperar. Não, esperar não é isso. Esperar é esperar. Eu espero que ele vai fazer. Eu confio que ele vai fazer. Então, esses serão renovados. Amém? Aí fala o seguinte, os jovens caem de cansaço e os velhos ficam novinhos em folha. Nós, os velhos,
ficamos bem nessa situação, entendeu? Isso que é verdade. Nós, os velhos, ó, eu vou te falar uma coisa, é bom ser velho, viu? É bom, você vai ver, Rafael, vai chegar lá. É bom. Sabe quem experimenta mais renovo? São os velhos. Por quê? Porque o novo não precisa ser tão renovado assim, primeiro. Segundo, no que ele precisa, ele acha que ele também não precisa, né? Ele acha que na força do braço dele ele vai fazer. Esse é o principal. Ele não espera que alguém faça por ele, porque ele é valente. Então ele vai querer fazer. Então, se ele vai fazer, ele não vai esperar alguém que faça. Mas os velhos têm que esperar, né? Ô Deus, me ajuda aí. Só a tua graça, Deus. Me dá uma força aí que não vai dar. E a gente experimenta o renovo, fica mais novinho do que eles, né, não? E vai para cima. Tem que esperar, não tem que fazer. A verdade é essa. Você quer esse é o tipo de coisa que não adianta você querer fazer. Você tem que esperar que Deus renove as suas forças. Que Deus renove as suas expectativas, que Deus renove o seu viver. Você não vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir ficar mais novinho. As mulheres usam de algumas artimanhas, né? Arruma um cabelo, passa um make aqui, faz um blushzinho. Eu tô por fora não, porque eu nunca passei, mas eu sei que tem o esquema, entendeu? E elas dão um jeito e ficam mais novinhas. Tem uns caras que fazem um acajuzado no cabelo, na barba também. Né? Mas enfim, não tenho nada contra também. Velho, é o seguinte, seja feliz, faz aí o que você achar que tem que fazer para ficar bonito. Mas assim, não adianta, tem coisas que a gente consegue disfarçar, mas não adianta você fazer do seu jeito aí, deixa Deus renovar. Então, esse texto está falando exatamente isso. Alguém que acha que é forte o suficiente para se manter, esse não espera em Deus. Aquele que vê que precisa de algo da parte de Deus, esse espera em Deus, esse é renovado. Então, o texto está falando exatamente disso. Quem se acha muito não experimenta o renovo daquele que é o admirável Deus, que governa sobre todas as coisas. Salmo 103. Salmo 103. Vamos ler esse salmo porque é bacana. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Vou ler de novo. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa as suas iniquidades, sara as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Há uma comparação aí com a águia. Mas antes eu queria falar que, ao bendizer, o salmista, ao bendizer esse Deus que é eterno, ele já se aproxima da longevidade de Deus. Ele já traz para perto a grandeza e a longevidade de Deus ao ficar bendizendo ao Senhor. Ele está se aproximando de algo, ele está se aproximando de algo que é eterno, de algo que é incrível, de algo que é sobremaneira maior do que tudo aquilo que a gente é capaz de fazer, do que aquilo que a gente conhece, do que aquilo que a gente tem dentro da nossa mente. Ele se aproxima daquele que é enorme, que é imensurável, que é infinito. Ao se aproximar desse Deus e ao bendizê-lo constantemente, ele já começa a experimentar uma longevidade na sua vida. Ok? E ao bendizer ao Senhor, e ao glorificar e falar dos benefícios do Senhor, ele começa a experimentar o quê? Que é ele quem perdoa as iniquidades, aquilo que eu falei. Eu errei ontem, mas o Senhor me ajuda hoje e eu vou vencer. Ok? Aquele que sara todas as tuas enfermidades. Deus, hoje eu não estou muito legal, mas me ajuda porque o Senhor fez esse corpinho aqui, o Senhor vai me ajudar. Eu estou com uma dorzinha aqui, me tira essa dor, faz alguma coisa, me mostra como vencer isso. É aquele que da cova redime a tua vida quando você se sente realmente num ponto que falou, agora acabou. Ele vai lá e cuida da sua vida.
como é que fala o Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, tal, 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 tal. O salmista, então, ele está falando de coisas que todos nós passamos. Esse texto foi escrito há quanto tempo, Rafael? Poxa, e ele é tão contemporâneo, né? Rola tanto para hoje, né? É incrível, né? Como que funciona a palavra de Deus. Porque Deus é assim. E ele não mudou, então ele continua fazendo a mesma coisa. E se eu me aproximar dele hoje e ficar bem dizendo a ele e louvando o seu nome, adorando o seu nome, eu estou me aproximando de tudo isso que a palavra está falando. É certeza que quem anda perto do eterno experimenta o renovo e a longevidade na sua vida, não tem jeito. Ah, mas Deus fez um milagre hoje. Ele vai fazer sempre, ele é Deus de milagres, mas a questão não é essa, a questão é que se você fizer a sua parte e se aproximar daquele que é eterno, essa longevidade está pertinho de você, ela encosta em você e você começa a sentir isso, de pertinho. Então é isso que esse texto está falando. Então ele fala assim, ele cita a águia, eu queria falar um pouco da águia, mas eu não vou falar muito também não, porque tem a questão que eu não sei se é comprovado ou não, mas que a águia vive uns 70 anos e que quando ela tem mais ou menos uns 40 anos, ela está envelhecida, o seu bico já não é mais a mesma coisa, ela já não tem mais aquela força com o bico para poder pegar a sua presa, as suas unhas já não são mais as mesmas, ela já se sente pesada e sem força para alçar aqueles voos incríveis que ela tem o costume de alçar, e aí ela não tem mais força, ela escolhe ou de morrer, porque ela não vai ter forças e vai ser uma presa, ou de subir num penhasco bem alto, se esconder lá, e aí ali naquele lugar onde ela fica por mais ou menos 5 meses, como eu estou dizendo para você, eu não sou cientista, não tenho comprovação nenhuma disso, mas eu já li sobre isso. A Bíblia fala, compara algumas vezes, compara em Jó também, sobre a questão da águia ser renovada na sua mocidade. Então, eu não estou citando que é exatamente isso que eu estou falando, que a águia faz assim. Não vai lá amanhã no Animal Planet e fica brigando comigo, Discovery Channel, alguma coisa, e fala, o Cláudio falou um monte de mentira lá. E aí você vai falar que todos os outros textos também foram mentira, né, Mauro? Mas não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, é comparado como o da águia. E a águia, nessa história aqui, ou nessa história com E ou com H, a águia ela se renova em certo momento, porque aí ela vai e bate o bico dela na parede, né? E aí ela consegue quebrar, e aí dói pra caramba, mas aí depois o bico nasce novamente. Com esse bico novo, ela vai e apara as unhas dela. Então as unhas dela ficam ok de novo para o trabalho. E aí, como ela descansou e ela está com unhas novas, ela troca as suas penas. E aí ela tá feia pra caramba, mas ela tá lá escondida. E aí as penas nascem, e aí agora ela está pronta. Ela renovou suas forças, ela tem um bico novo, ela tem unhas novas, ela tem penas novas, e ela resolve voar, e ela consegue então alçar novos voos e seguir a vida por mais 30 anos. Tá, não sei, mas eu sei de uma coisa. Às vezes é importante a gente entrar num penhasco desse, se esconder, falar, Deus, o bico tá feio, a unha tá zoada, as penas já eram, me ajuda aí, eu preciso de um renovo. E aí o Senhor vem e renova. Às vezes a gente tem que deixar de ser valente, falar assim, eu mato no peito mesmo, eu vou para cima. Não. Às vezes abaixa a bola um pouco e fala assim, ó, a coisa tá feia, eu vou me esconder nesse cantinho aqui e o Senhor trata de mim. Aí alguém vai bater na porta, vai mandar um WhatsApp, porque o WhatsApp é um inferno, né? Porque né, a águia, se ela tivesse o WhatsApp, ela não ia conseguir, eu garanto para vocês. Não ia conseguir. E esses grupos, então, se a águia estivesse no grupo do falcão, de todos os outros, todas as outras aves, eles iam ficar mandando mensagem. Aí, você vai responder ou não vai? Pô, deixa eu quieto aqui, né? Manda uma selfie. Piorou, eu tô feio pra caramba aqui. Me deixa em paz. Mas aí, entra um pouco nesse lugar. Não seja valente. Entra um pouco nesse lugar e fala, Senhor, renova-me. E Deus renova. Deus é quem faz. Hebreus 13, 8. Eu já olhei para o meu relógio e vi que eu estou atrasado aqui. Hebreus 13. Hebreus 13, versículo 8. Alguém lê para mim. Nem precisavam ter aberto, né? Podia ter lido lá. Alguém lê para mim.
Hebreus 13:8. Ok? Ele continua fazendo as coisas do mesmo jeito, nada mudou. Ele não parou. Ele não parou de fazer, ok? Fique bem claro para você isso, ele não parou. Queria ler, você pode ficar aí, em Gênesis, capítulo 17, tem a história do Abrão. E aí, sempre que eu vou contar a história do Abrão, todo mundo fala de novo, né? Parece que eu só conheço essa história na Bíblia. Gênesis, capítulo 17, versículo 15. Deus fala com Abrão. Disse também Deus a Abrão: a Sarai, a tua mulher, você já não chamará de Sarai, porém Sara. Abençoa-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei. Ela se tornará nações. Reis, povos procederão dela. Então se prostrou Abrão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abrão a Deus: tomara que vive Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, sua mulher, te dará um filho, ele chamará Isaque, estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a tua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, eu vou abençoar ele, farei ele fecundo, multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, ele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque. E Deus se retirou dali. Deus falou com Abrão. Deus já tinha falado para Abrão que ia fazer dele uma grande nação, mas o tempo passou. E para você ver como a mente humana funciona quando a gente está assim, um pouco mais para frente o texto fala que ele tinha 99 anos. E ele já falou para Deus: Deus fará um homem de 100 anos ter filho. Ele já aumentou mais um. Quando a nossa situação está ruim, a gente já consegue aumentar, piorar ela, porque, né? Quando a minha conta está negativa em R$ 10, eu já estou contando com R$ 100 negativo. Quando eu subir na balança e estou um pouco acima do peso, eu já estou contando que eu estou bastante acima do peso. Bom, pelo menos eu sou assim, né? Não sei você. E Abrão também é assim. Eu já estou com 100 anos, e na verdade eram 99. Faz diferença, pô. Faz diferença. E aí Deus vai falar com ele. Ele já não sabia da promessa? Ele não sabia que Deus era capaz? Ele já não tinha visto Deus fazer tantas coisas? Sim, ele já tinha ouvido tudo isso e ele já tinha visto tudo isso. Mas por que Deus então foi falar com ele de novo? E foi porque a mente humana ela fica nos auto-sabotando. Rola uma autossabotagem para o ser humano. Às vezes é a maior inimiga da renovação, às vezes é a nossa mente. Tem um texto que fala assim: como eles crerão se eles não ouvirem? Não é assim? Precisam ouvir para entrar na mente, para depois crer. Não vai acontecer simplesmente num passo de mágica. Deus não trabalha assim. Quer dizer, ele pode fazer os milagres deles, mas esse tipo de ação de transformação de Deus é transformação no seu interior. Se é no seu interior, tem que entrar na mente. Então Deus tinha que ir lá falar com Abrão. Alguém tinha que falar para Abrão: Abrão, você vai ser pai. Lembra que eu prometi para você? Você vai ser pai. E aí, o que acontece? Vocês sabem, em Hebreus 6,13 fala que Deus disse: certamente te abençoarei. Isso. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abrão a promessa. Então aí, Abraão fez como Isaías, como no texto de Isaías, esperou no Senhor, suas forças foram renovadas, dele e da esposa dele, e aí eles tiveram um filho, e daí começou a se cumprir a promessa de Deus. Mas Deus teve que ir lá e falar com ele, para que entrasse na mente dele,
para que ele falasse: eu preciso de um renovo do Senhor, porque eu estou velho. Não rola mais. E Deus foi lá e renovou. Queria citar mais um texto de renovação, que é 1 Reis 19. Na verdade, eu não vou ler tudo, não. Mas esse texto, depois você leia na sua casa. Elias tinha arrebentado com os profetas de Baal. Quer dizer, ele tinha experimentado o poder de Deus na vida dele. Essa é a questão. Então ele estava bacana pra caramba. Entendeu? Ele estava, vamos dizer assim, vindo de uma grande vitória. Beleza. Ele ficou sabendo que Jezabel queria matar ele por causa disso. Então, ele vai, se esconde num cantinho, numa caverna, deita lá e não quer sair de lá por mais nada. Acabou, vou ficar aqui quietinho. Deus vai lá, envia o corvo, ele come, vira para o outro lado depois que come e dorme de novo. E Deus fala: ei, Elias, levanta e vai para tal lugar. Aí Elias vai. Depois Elias, no versículo... Aí Deus mostra alguns sinais para Elias, tal. Antes disso, né? Versículo 8. Levantou-se, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Quer dizer, ele estava lá descansando, não queria saber de mais nada. Deus levou comida para ele, ele comeu, suas forças foram renovadas, andou 40 dias e 40 noites com aquela comida. Também não era fácil a vida de Elias, você tem que concordar comigo, que você come todo dia, e algumas vezes no dia, e come bastante. Elias comeu aquilo e andou 40 dias e 40 noites. Quando ele entrou lá, ele entrou numa caverna onde passou a noite, veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Aí Elias começa a falar: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei sozinho, e procuram tirar minha vida. Disse Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, aí o Senhor mostra alguns sinais. Forte vento, né, que o Nau viu ali na oração. Depois do vento, um terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo por entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido extremamente zeloso, Senhor. E começa a falar tudo de novo. Bom, mas quando chega no versículo 19, a Bíblia fala que partiu Elias, achou Eliseu e seguiu o caminho dele. Por que eu queria falar desse texto? Porque Elias, para justificar a sua posição atual, ele fala do seu passado. E é muito importante isso. Quem espera um renovo de Deus não tem que viver do passado. Não tem que pensar no que aconteceu, no que você já fez. Aquilo que você já fez, meu irmão. Não vai achando, né, como aquela história dos últimos serão os primeiros, né? Não vai achando que o que você fez ontem garantiu o seu futuro. Não, faça mais. Então, Elias se coloca e fala assim: eu já fiz tanta coisa, Deus, agora eu vou parar. Deus fala: não, tem aquilo ainda para você fazer. Renovar não é viver do passado, é viver o presente planejando um futuro. Ok? O que você já passou na sua vida, se você for viver disso, você não vai esperar alguma coisa para o seu futuro. Se você for ficar extremamente saudosista com as coisas boas que Deus fez, você não está esperando que Ele faça mais coisas. Se você simplesmente viver de lembranças, por exemplo, se você virar para sua namorada, ou melhor, se você virar para sua esposa e falar assim para ela: era tão lindo quando a gente se conheceu 20 anos atrás, e hoje você não levar umas flores para ela, desculpa. Ela está esperando uma flor nova. Aquela lá já era.
Se você virar para o teu filho e falar, nossa, você não é uma gracinha quando você nasceu, olha essas fotos. Mas agora você está esse marmanjo, chato pra caramba aqui do meu lado. Você não está semeando algo para o futuro na vida dele, mas você está falando só do passado dele. A sua expectativa é só essa. Uma grande dificuldade de um jogador de futebol, por exemplo, é que ele alcança uma fama incrível, ele vive aquela adrenalina de jogo após jogo, domingo e quarta, a glória dos gols, os títulos. E quando aquilo acaba, porque o físico dele não aguenta mais, ele cai numa depressão, porque ele fala, agora eu quero experimentar essa adrenalina e não consigo. Aquela coisa de entrar no campo, gritar o nome dele. Enfim, experimentar algo extraordinário e ele não consegue mais, aí ele tem que procurar em outras coisas. Ou aquele músico, ou aquele cantor que fez um sucesso, né, fenomenal. E aí depois passa o tempo dele e ele fala, acabou minha vida. E muitas vezes nós vivemos um ministério ou as coisas com Deus, ou as coisas da nossa vida mesmo, assim, sem uma expectativa do que há ainda para a gente aprender, do que há para a gente criar, do que de novo vai chegar, e vai ser maravilhoso, das forças que serão renovadas e novas coisas vão acontecer, de que nós vamos alçar novos voos, de que... Não estou dizendo que é errado você ter fotos e gostar do seu passado, não estou dizendo que é errado você escutar as músicas antigas ou usar uma roupa antiga, não estou falando nada disso, mas estou dizendo que você não deve ser apegado, arraigado ao seu passado de uma forma. E se você morasse numa casa e a casa pegasse fogo com todas as suas fotos, você morreria junto? Pense nisso que eu estou falando. Eu conheço uma mulher que, há pouco tempo, eu conheço ela é uma senhora, que ela acumula tudo, algumas coisas específicas ela acumula sem parar, sem parar, sem parar, Rafael. Porque ela fala, eu não posso deixar, abrir mão disso daqui. Isso aqui eu não posso abrir mão de jeito nenhum. Porque se eu abrir, a minha vida faz parte, isso aí faz parte da minha vida, é minha história, eu não posso. Né? Um apego incrível a essas coisas. Então, para experimentar o renovo de Deus, você tem que se desapegar ao seu passado. Fala assim, eu deixo ir. Mas eu deixo porque eu sei que o Senhor tem coisas novas. Eu sei porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor fez, o Senhor fará. Se foi bom, vai ser melhor ainda. Não precisa abrir, mas eu queria citar o texto que fala assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. O renovo hoje aqui, a renovação hoje aqui, não é um milagre de Deus que Deus vai fazer com muita unção. Essa mensagem entrar na sua mente, para você entender. Que a sua mente precisa ser renovada naquilo que você, cada um no seu assunto, cada um na sua necessidade, mas que é um renovo que Deus tem para a sua vida. Não vou ficar viajando aqui, citando situações. Mas cada um que sabe. E eu sei as minhas. E não vou contar para vocês nem a pau. Mas Deus quer renovar, mas é aqui na mente comigo. Aqui. Ele vai trabalhar assim, porque o resto para ele é fácil. O que depende dele está tranquilo. Está suave. Ele vai fazer. Mas tem um trabalho de Deus aí dentro de você. Por isso que ele fala em Romanos 12, para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, renovamente. Renovamente. E agora eu queria que se abrisse no Salmo 51, versículo 10. Salmo 51. E essa aqui vai ser uma oração que nós vamos fazer. Versículo 10. Eu vou lendo, mas eu vou ler bem pausadamente. Fabião, me ajuda aí no piano, vai? Vamos dar um clima aqui. 51:10. Eu queria que você lesse aí, mas você acompanhasse isso
e fizesse disso a sua oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença. Não me retires o teu Santo Espírito. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim, Senhor. Coração puro. Coração como o de uma criança. Renova, Senhor. Um coração puro. O Espírito inabalável, não me repulses da tua presença. Não me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Sustenta-me com um espírito voluntário, Deus. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores, os pecadores se converterão a ti. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Feche os seus olhos.